E aqueles que trouxeram a Bíblia, vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7. Mateus, lá na Bíblia, se você abrir em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí vem Romanos e 1 Coríntios. Aí 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Hoje eu vou trazer de forma bem resumida, eu não vou me aprofundar muito, porque senão a gente também ia ficar muito tempo falando, mas eu quero trazer 12 informações, 12 características que na verdade abordam a identidade e as funções do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Então, 12 informações sobre a identidade e as funções que o Espírito Santo exerce. Eu trouxe esse tema porque ultimamente eu estava fazendo um estudo bíblico com 2 grupos de pessoas totalmente distintos, e os 2 grupos vieram com a mesma pergunta: o que é o Espírito Santo? Eles falaram, eu fui na igreja, ouvi falar que o Espírito Santo está com a gente e tal, e eu até vi aqui nos testemunhos o irmão falando que o Espírito enchendo ele da presença dele, veio bem a calhar com o tema da mensagem. Mas o que é o Espírito Santo? Como que ele funciona? Qual que é a diferença dele para Jesus? Será que ele é tão Deus quanto o Pai, ou o Filho, ou o Espírito? Por que a gente é batizado no nome dos 3? E será que quando eu orar eu tenho que falar com o Espírito Santo, ou com Jesus, ou com Deus Pai? Alguém já fez alguma dessas perguntas? Levante a mão. Quase todos nós já fizemos essa pergunta. Então o propósito hoje aqui não é exaurir o tema, não é trazer tudo sobre o Espírito Santo, mas eu vou passar as referências. Se você tiver uma caneta, deixa ela no jeito, aí você vai anotando as referências, depois você confirmar, a gente não vai ler todas, conhecer um pouco mais do Espírito Santo. Um dia eu olhei para um amigo meu e falei bem assim, isso deve fazer quase uns 10 anos, eu falei, olha, se você quando for orar, falar para o Espírito Santo, fizer a sua oração para o Espírito Santo, você vai ter a sua oração respondida mais rápida. Aí ele falou, mas será que isso é verdade? Aí depois de uma semana ele voltou, Paulo, não é verdade que aquilo lá funcionou, cara? Eu fiz a oração para o Espírito Santo e aconteceu mais rápido. O Espírito Santo, ele é para nós, a gente vai ver isso, o que Jesus Cristo era para os 12 discípulos aqui na terra. Jesus andava com os 12, confortava os 12, falava com os 12, ensinava os 12, instruía os 12, consolava os 12, testificava, confirmava, ele fazia um monte de coisa com os 12, mas Jesus falou assim, eu vou, porém eu vos enviarei o meu Espírito, e ele é que vai cumprir em vocês hoje o que eu fazia com os discípulos. Então quando você pensar no Espírito Santo, você pensa em Jesus lá com os 12, é como se Jesus estivesse ali, é a figura do Espírito Santo cumprindo a função que Jesus cumpria com os discípulos. E nesse texto de 2 Coríntios 3,17 diz, vamos ver como é que está aqui, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Só esse versículo, não tem nada mais claro do que esse texto para dizer que o Espírito Santo é Deus, correto? A gente tem mais alguns, não precisa você abrir sua Bíblia, mas se você estiver anotando, eu separei, Romanos 8:9, esse se der para colocar na tela ali para a gente, você vai ver que a palavra Espírito de Deus e Espírito de Cristo são usados como sinônimo. Romanos 8:9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então a expressão Espírito de Deus e Espírito de Cristo sendo usado de forma sinônima para representar o Espírito Santo, o que mostra que Deus, lá no texto que a gente leu de 2 Coríntios, o Espírito Santo é Deus, e aqui a gente tem mais. E depois, se você quiser conferir outros, você vai ver lá em Gênesis 1:2 que fala que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, sobre a face do abismo. Jó 33:4, 1 Tessalonicenses 4:8, João capítulo 5:7 e aí por diante. Todos esses textos nos dizem que o Espírito Santo é Deus. E isso é importante porque muitas vezes a gente esquece do Espírito Santo na nossa vida. A gente fala tanto em Jesus que morreu na cruz, que é totalmente importante, senão a gente não está salvo, mas esquecemos que aquele que nos leva a conhecer Jesus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz aquele pensamento, aquela emoção em você, sabe aquela sensação assim, eu preciso de Deus, eu preciso buscar mais a Deus. Isso é o Espírito Santo agindo dentro de você. É o Espírito Santo quando você vai no encontro e recebe aquela presença, aquela unção, eu estou cheio de Deus, é o Espírito Santo que está fazendo aquilo acontecer. É o Espírito Santo que convence
o pecador, que mostra o pecado, que apresenta o erro, que convence do pecado, da justiça e do julgamento. É o Espírito Santo que faz você ter aquela consciência pesada de fazer o que é errado, porque você sabe que pode dar problema. É o Espírito Santo de Deus falando, atuando ali no teu dia. Quando nós não temos o Espírito de Deus, nós não conseguimos entender as coisas de Deus. A Bíblia diz isso em 1 Coríntios capítulo 2, que aquele que é espiritual consegue discernir as coisas espirituais e somente é discernido dos espirituais. Mas aquele que não é espiritual e não tem o Espírito de Deus, os descrentes, estes não conseguem compreender as coisas espirituais. Lembram desse texto? Essa é uma das funções do Espírito Santo na nossa vida. Então, a primeira informação que você deveria saber e que nós podemos guardar sobre o Espírito Santo é que ele é Deus. Cuidado para não confundir, porque falando com alguns amigos sobre o Espírito Santo, começa a confusão. Ele é Deus, mas ele é o Pai ou ele é o Filho? E tem uma ilustração que eu gosto que simplifica. Como é que pode? Então nós temos 3 deuses, nós não adoramos a um único Deus. Quando nós pensamos na água, se você lembrar da água, ela pode ter o estado sólido, líquido e gasoso. E ela continua sendo água. Se você segura um pedaço de gelo na mão, a água no estado sólido, aquilo é água. Continua tendo hidrogênio e oxigênio ali, as mesmas partículas. Só que agora ela está congelada, ela está em um estado diferente. Ela exerce uma função diferente. Líquido, a mesma coisa. Você não consegue, inclusive em Israel eles desenvolveram uma tecnologia que você pega, quando você está com sede, tem regiões que não tem água, ele transforma a umidade do ar, ele condensa aquilo e torna em estado líquido para você poder tomar. Mas você não consegue tomar água em forma de fumaça, porque ela tem uma função diferente. Você pode usar ela como vapor, para energia mecânica, para outras coisas, mas não para tomar. Apesar de ser a mesma coisa, é tudo água, ela consegue exercer funções distintas quando ela está em estados distintos. O Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo é quase que essa ilustração encaixa perfeitamente. Todos são Deus, como da mesma forma a água, estado sólido, líquido e gasoso é água, mas eles exercem funções distintas. Jesus veio na Terra, ele não está aqui hoje para te consolar. Quem está aqui para te consolar é o Espírito Santo. Jesus veio e morreu na cruz e atua em nós, e que está em nós através do Espírito Santo, mas ele veio para morrer, para te salvar dos teus pecados, para poder nos perdoar através do sangue dele. Essa foi a função que ele exerceu. A Bíblia diz que o Deus Pai, ele ouve as nossas orações e ele realiza elas quando nós a pedimos em nome do Filho. Então, uma das funções do Deus Pai, ele está ouvindo as nossas orações. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus coloca isso, ele foi enviado para habitar em nós. Em 1 Coríntios 3,16 diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo mora dentro de você. E o que é o Espírito Santo? É a presença dele, é o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2, ele compara o Espírito do homem com o Espírito de Deus. Ele fala assim, quem poderia conhecer as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus? O que mostra que ele também é Deus. Aí ele fala, assim como os pensamentos do homem e o teu interior e o meu interior, quem pode conhecer, senão o nosso próprio Espírito? Ninguém mais conhece o teu mais profundo, os teus desejos, os teus anseios, aqueles pensamentos, as tuas ideias mais enraizadas e profundas, é só o teu Espírito, como o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, portanto, exerce uma função distinta, mas ele, o Pai e o Filho, permanecem sendo o mesmo. Então lembre disso, corpo, alma e espírito é a mesma pessoa, mas em 3 estados diferentes. Água, sólido, líquido e gasoso, são 3, mas no mesmo, exercendo funções distintas, mas o mesmo Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Isso é o primeiro ponto. O segundo é que ele habita em nós, e nós já vimos, coloca na tela aí pra gente, 1 Coríntios 3,16. Coloca Gálatas 5,16, porque daí a gente já fala dos frutos do Espírito. 5,16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui tem 2 informações, está dizendo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A gente já vai ver a sequência. Os versículos da frente, eles falam quais são os desejos da carne. Um dos desejos da carne, coloca no 19, Gálatas 5,19. Olha quais são. Eu vi que a versão que está ali na tela bate com a minha, então vai ser bom. 5,19. As obras da carne são conhecidas, as quais são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Vai pensando, quando alguém fala assim, viu? E se a pessoa comete um desses pecados, vai para o inferno? Vamos continuar lendo para você ver. As obras da carne são conhecidas quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas. Foi bom o apóstolo Paulo escrever isso, porque tem gente que fala bem assim, não está escrito lá na Bíblia que isso é pecado, que aquilo é pecado, mas coisas semelhantes a estas. Aí ele conclui, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, esses são os frutos, as obras da carne. Agora coloca de novo ali no versículo 16, 5:16. Olha o que diz o texto que a gente acabou de ler. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quais desejos? Todos esses que a gente leu. Prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, facções, brigas, bebedices, orgias, tudo isso. Se você viver no Espírito, você não faz tudo isso. Então, se você quiser um sinal de que o Espírito Santo está atuando em você, é você pensar, será que eu estou perdendo para a minha carne ou não? Já vai ser um indicativo, estou perdendo. Então o Espírito Santo não está atuando de forma forte em você, ele não está em você, ou você está deixando ele de lado, você está começando a ignorar o Espírito. Quando diz assim, vivam pelo Espírito, é um convite ao Espírito Santo estar em nós no nosso dia a dia. Por isso que combina com o texto de 1 Coríntios 3,16, que diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então ele mora dentro de nós, ele está em nós, quando você está dormindo, quando você vai para o trabalho, quando você acorda. E o nosso estilo de vida tem que ser condizente com esse Espírito. Então esse texto, ele nos mostra que o Espírito, além de estar em nós, produz frutos bons. A segunda informação a respeito do Espírito Santo, a primeira que eu trouxe é que ele é Deus. A segunda é de que ele habita em nós. Gálatas 5:16, Romanos 8:9, coloca na tela Romanos 8:9. Se você estiver anotando aí, Atos também, capítulo 5:32, Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se a carne está dominando você, o Espírito não está habitando em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Você vê como que o Espírito Santo não só é Deus, como se ele não estiver com você, é sinal de que se o Espírito Santo não estiver em você, é sinal de que Jesus também não está e o inferno está te aguardando. Mas eu sou muito gente boa, sou muito legal, eu preciso do Espírito Santo. Tem aquela brincadeira que fala que de gente boa o inferno está cheio, né? O que salva, o que nos leva para o céu não é ser gente boa, não é legal, não é ser bacana. Eu acho que eu já falei aqui, mas tem bastante cara nova, então alguns não ouviram. Um entrevistador chega numa universidade e começa a perguntar para o pessoal assim, viu, você acha que você vai para o céu? Ele pergunta até para quem não acredita em Deus, e ele pergunta para todo mundo. As pessoas falam, não, eu não acredito em céu e inferno. Ele, não, mas se Deus for te julgar, ele vai te levar para o céu ou não? Acho que eu vou para o céu. Aí ele pergunta, mas por quê? Por que você acha que você vai para o céu? Não, eu não sou um cara bom, eu procuro fazer as coisas certas, não matar, não roubar, eu procuro seguir a lei, obedecer, ajudar os pobres. Sou um cara legal, pratico boas obras. Aí ele pergunta, então vou te fazer uma pergunta. Não quero te julgar, você mesmo responde sem acusação. Alguma vez você já usou o nome de Deus em vão? Aí o rapaz, claro, já usei bastante vezes. Alguma vez você já olhou para uma mulher e cobiçou ela? Já olhei, ele conversando com todo mundo ali, e o pessoal todos dando a mesma resposta. Alguma vez você já pegou alguma coisa que não é tua e não devolveu mais? Acabou roubando, mesmo que fosse pequena, nada assim. Não, já fiz isso também, já fiz. Alguma vez você já destratou os teus pais, tratou teus pais mal? Não, já fiz isso também. Já mentiu? Já menti. Aí ele falou, olha, pelo que você está me dizendo, você é um ladrão, pela Bíblia, um adúltero, um blasfemo, um mentiroso, você violou uma série dos mandamentos, desonrou os pais e a mãe, você já violou uma série dos mandamentos de Deus. Você continua achando que vai para o céu? Aí a pessoa fala, claro, porque eu me arrependi de tudo isso, foram coisas pequenas, eu procuro não fazer de novo, às vezes acontece, um furo ou outro, ele fala, então tá bom, se você estiver diante de um juiz e você cometeu um crime, você roubou um banco, ou você brigou, ou você cometeu uma infração menor, um crime de menor potencial, só brigou ali com alguém e tal, e o juiz fala, olha, eu vou te sentenciar, a lei diz que a sentença é tal. Aí você olha e fala, juiz, espera aí, não me sentencia não, porque eu sou um cara legal, eu me arrependi de ter feito tudo isso, eu vou procurar não fazer mais e tal. O juiz vai falar o que para você?
Ah, não, eu não posso. Tá bom que você é um cara legal, continue sendo legal para não ter novas condenações, mas você vai ter que pagar pelo que fez. Aí a pessoa olha, não, verdade. Tá. Então, se Deus for te julgar pela lei dele à risca, você está condenado. Aí a pessoa fica meio perdida, não sabe como responder. Aí ele fala, mas você sabe como que você poderia fazer para amenizar o poder de uma pena que você foi condenado perante um juiz, por exemplo? Alguém vir e pagar a tua fiança. Fala, não, pode tirar ele da cadeia, eu pago a fiança. Aí ele fala, Jesus morreu na cruz para pagar a nossa fiança. É isso que Jesus fez lá. Nós merecíamos o inferno pelas nossas obras, por mais que você queira ser a pessoa mais extraordinária do mundo. Mas Jesus falou, não, pode tirar ele da prisão. Pode tirar ele da condenação, eu pago essa fiança. A fiança foi o sangue dele ser derramado lá na cruz para pagar o pecado teu, porque deveria o nosso sangue ser condenado. Jesus, como é um ser perfeito, que não tem pecado e eterno, o sangue dele, portanto, é diferente do sangue dos animais, que embora seja inocente, eles estão contaminados com o pecado e também morrem. Por isso, só o sangue de Jesus é que perdoa e transforma. E o Espírito Santo é o que nos leva a esse conhecimento da verdade. É o Espírito Santo que nos conduz a aprendermos sobre isso, sobre Jesus Cristo. Romanos 8:9 é o texto que... Coloca ali de novo para a gente, Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Portanto, ter o Espírito de Cristo é receber essa morte que ele nos deu e saber, Jesus, eu preciso do Senhor para ser salvo. Isso é Romanos 8:9. Agora coloca aí para a gente Atos 5:32. Hoje eu vou pôr ele para trabalhar lá, né, o Ricardo, para trabalhar. 5:32. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Para quem que Deus concede o Espírito? Para quem lhe obedece. João 14:21 diz assim, aquele que ouve os meus mandamentos e os pratica é o que me ama, e aquele que me ama, a ele eu me manifestarei, e o meu Pai se manifestará a ele também. João 14:21, quem é que ama a Deus? Quem ouve e obedece os mandamentos de Deus. A quem Deus concede o Espírito Santo? A quem obedece a ele. Então, você poderia falar assim, não, quem ama a Deus, o conceito de amor está estranho, porque você fala assim, não, se tem amor, está valendo. O que isso quer dizer? Se você gosta da outra pessoa, você deixa ela fazer o que ela quiser. Você permite a poligamia, o casamento homossexual, o aborto. Por quê? Não, você tem que amar a mulher, deixar ela matar a criança que está lá dentro. Você tem que amar e pode ter um casamento entre irmãos em 5 e 4. Isso não é amor. Isso é desobediência aos mandamentos de Deus. E Deus diz que aquele que o ama, coloca João 14:21, é aquele que ouve e pratica os meus mandamentos. Então, o sinônimo de amor está atrelado à obediência. Se não tem obediência, não tem amor. Teu filho fala que te ama, mas não faz nada por você. Ele não te ama. Ele pode querer te amar e tal. Olha o que diz. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. É ter o mandamento e obedecer. Então, se você ama a Deus, você tem que obedecer a palavra dele. Do contrário, você não o ama. E se você o ama e obedece, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A quem Deus se manifesta? Nós acabamos de ver ali a quem que ele concede o Espírito, a quem ele obedece. Então o Espírito Santo habita em nós. A terceira informação está em João, capítulo 16, versículo 7. Esse é um texto muito importante sobre... Vamos abrir em João 14. São alguns textos sequenciais no mesmo capítulo, em 2 capítulos à frente, que João trata sobre o Espírito Santo. Na verdade, o livro de João, eu não sei se você sabe, mas tem 4 evangelhos na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento começa com esses 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. E o Novo Testamento começa com esses 4 livros cujo nome foi dado para eles de Evangelho. Por quê? Significa as boas novas. Do grego, a expressão evangelho significa boas novas. Essas boas novas é a vinda de Jesus na terra e a história dele aqui. Por isso, Mateus, Marcos, Lucas e João falam da vida de Jesus na terra. Quando você fala assim, eu quero ler a Bíblia, mas eu quero ler aquelas histórias de Jesus, as parábolas de Jesus, os milagres que Jesus fez, Jesus sendo tentado, Jesus falando com os discípulos, você vai encontrar isso nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4, os 3 primeiros são quase idênticos. Você olha passagens muito similares, um tem uma informação que no outro não tem,
eles se complementam. Já o Evangelho de João, que é esse que a gente está lendo aqui agora, ele tem uma peculiaridade. Os 3 primeiros são chamados de sinópticos, que são aqueles que trazem toda essa narrativa histórica de Jesus do mesmo modo. Esse quarto, que é João, ele traz as histórias de Jesus com uma perspectiva diferente. Ele põe um foco na identidade de Jesus. É João que começa assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí no versículo 14 ele fala, e o verbo se fez carne e veio habitar entre os homens. Em nenhum outro evangelho você vê uma explicação da identidade, de quem é Jesus, no mesmo nível que João faz. Então eles têm propósitos distintos. Assim como o Deus Pai tem as suas funções, o Deus Filho as suas funções, o Espírito as suas, cada um dos evangelhos tem um propósito. Mateus, por exemplo, ele é destinado aos judeus, Marcos é basicamente uma síntese, e Lucas escreve a Teófilo, que seria, vamos dizer assim, uma forma mais técnica, cronológica, para que ele pudesse apresentar o Messias, e João foca em quem é Jesus. Eu estou te dizendo isso porque é bem nesse livro de João que nós aprendemos sobre a identidade do Espírito Santo também. Então o foco de João é tratar da identidade de Cristo, da identidade de Deus. Aí ele narra também a vinda de Jesus, os milagres de Jesus, é o único onde narra o milagre de Jesus transformando a água em vinho, você já deve ter ouvido falar. Agora olha o que diz em João, nós vamos ler o João 14, 26, é esse que está ali, João 14, 26, João, e daí 15, 26 e o 16, 7, vamos ver o que diz, João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, isso foi muito importante porque ele deixa bem claro que o Espírito Santo é o conselheiro, porque mais para frente você vai ler só a palavra conselheiro, aí você não tem certeza se é o Espírito Santo, e aqui está claro. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, só isso aqui você não tem ideia do poder que tem esse versículo, esse comecinho, porque quando ele fala assim, ó, o conselheiro que o Pai enviará em meu nome, ele já está tratando das 3 pessoas da Trindade como seres distintos, mesmo todos sendo Deus, ele está apresentando a distinção de cada um, porque Jesus fala, o Pai enviará o Espírito no meu nome, então são 3 distintos, ele está fazendo uma boa separação. Isso é importante porque muitos pregam com heresia de que o Espírito de Deus é Deus, o Espírito de Deus Pai é Deus Pai e eles não são distintos, mas aqui está bem claro que são 3 pessoas diferentes, embora eles todos sejam Deus, e um só. A água, a ilustração, água em estado sólido, líquido e gasoso, continua sendo água, mas ela pode estar em estados e funções distintas, todos são Deus, mas nas suas funções distintas. Então ele coloca a identidade de cada um separada aqui, bem no comecinho. Às vezes você olha um texto desse, a pessoa nem vê isso, né, pastor? Que está demonstrando, trazendo a evidência da Trindade em um texto tão curto. Esse Espírito, o conselheiro, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Mais uma função do Espírito, qual? Nos ensinar e nos lembrar. Ele é um guia. E isso antes, na época do Antigo Testamento, você vai ler sobre, quando você pega textos de Salmos, você lê sobre Jesus, textos em Isaías, em Ezequiel, as profecias que foram dadas sobre o Messias. Você também lê sobre o Deus Pai e você também lê sobre o Espírito. Porém, para toda a população do Antigo Testamento, o Espírito Santo não era algo muito claro, Jesus Cristo. Eles sabiam que viria um Messias, mas eles ainda não tinham detalhes de como tudo seria. Deus revelou, olha, vai vir o Messias, ele vai falar em meu nome, ele vai profetizar. Tanto que quando Jesus vem, João Batista apresenta Jesus como Messias e Jesus explica as Escrituras para os discípulos. Depois que Jesus é levado para os céus, os discípulos falam assim, nossa... Inclusive, quando Jesus está naquela estrada de Emaús, com aqueles 2 homens, ele caminhando, ele apresenta o Evangelho, a mensagem, eles falam, nossa, não é verdade que ele demonstrou para nós nas Escrituras que ele seria o Messias? Então, Jesus abre, a mente dos cristãos se abrem, pum, agora eu entendi o que estava escrito no Antigo Testamento. É por isso que Davi falou isso, é por isso que Isaías falou aquilo. Mas durante aquele tempo estava assim, um pouco nebuloso. Mesmo assim, em Salmos, o salmista escreve no Salmo 143, 10, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade,
e guia-me o teu espírito por terras planas. Salmo 143, 10. Guia-me o teu espírito por terras planas. E olha o que diz agora no Novo Testamento, em João 14, 26. Esse conselheiro, a palavra conselheiro já nos evidencia que ele é quem nos aconselha. Então, quando você precisar de conselho, você também pode pedir para o Espírito Santo. Aí você fala, e como é que ele responde? A Bíblia diz que quando nós vivemos e servimos a Deus de forma intensa, a gente começa a experimentar Ele de glória em glória. Cada dia você começa a entender mais. É como se aquela informação entra na tua cabeça e você simplesmente sabe e nem sabe explicar como, porque o Espírito Santo te deu aquele conhecimento. Esse conselheiro que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Então é o Espírito Santo que nos ensina e testifica em nós e confirma. Quando você está lendo a Bíblia e está com dificuldade de entender, é o Espírito que ensina. Quando eu estou pregando aqui, se eu estiver falando uma bobeira, é o Espírito Santo que vai dentro do teu coração testificar, para você saber se isso é ou não de Deus. Quando você ouve uma mensagem, para você entender, sendo ela correta, Deus, o que você quer falar comigo através dela? É o Espírito Santo. Então ele é Deus, ele habita em nós, ele nos ensina. E agora João 16, versículo 7. João 16, 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei. E o versículo 8. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele que acusa você, que te convence. A palavra convencer é melhor do que acusar, mas é ele que vem e fala na tua orelha, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso é. E olha quais são as três expressões, pecado, justiça e juízo. Tanto do que é errado quanto do que é certo, tanto do que você está em dúvida, será que eu faço, será que eu não faço, será que o que eu estou fazendo está certo ou errado? É o Espírito Santo que acusa. Aí você fala, o Espírito Santo não me acusa de nada, então eu estou fazendo tudo certo. Ou talvez ele não está morando em você, né? Então nós temos que ter esse cuidado, porque se você falar, eu não estou pecando, não estou errado, porque ele não está me acusando. Quando nós nos aproximamos dele, aí ele começa a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele nos ensina. João 16, 8, que é esse texto que nós lemos, também está mostrando que ele nos convence. Então, além de ensinar, ele traz o convencimento. Uma coisa é eu te falar, eu te ensinar, outra é eu te convencer, eu trocar a tua mente. E é isso que o Espírito Santo faz. Só que ele só vai fazer isso se você permitir ele habitar em você e fazer isso. Então ele é Deus, ele habita em nós, ele nos ensina e ele nos convence. Agora vamos em Romanos 8,16 de novo. Ele testifica, ele valida e ele autentica. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo se comunica com o nosso espírito e fala, você é filho de Deus. Então você saberá que você pertence ao grupo de Deus, porque o Espírito Santo vai te falar isso. Se você está em dúvida, talvez ele não está falando. Então é hora de você se aproximar mais dele e falar, Deus, me mostra qual caminho eu devo seguir, eu quero que você venha habitar em mim. Você pode fazer uma oração simples assim, Espírito Santo, venha habitar em mim, porque eu quero pertencer ao Senhor. Nós lemos ali que aquele que obedece os seus mandamentos é aquele a quem Cristo se manifesta, é aquele a quem o Espírito é concedido. Lembra que nós vimos em Atos 5? Então nós precisamos que o Espírito Santo entre e habite em nós, porque ele também testifica, autentica, ele confirma, ele fala para você, é isso mesmo, você pertence ao grupo de Deus. João 6,63, quase foi 666, mas não é. João 6,63. Na verdade, acho que esse é um dos maiores capítulos do Novo Testamento. João 6,63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. O que o Espírito nos dá? Vida. O Espírito é que traz aquela sensação depois que você volta do encontro. É o Espírito que quando você ora, fala com Deus, decide mudar, ter uma transformação, te traz um novo ânimo para viver. E aí você começa a produzir bons frutos, que é aqueles que a gente citou lá em Gálatas 5. Olha o que diz Romanos 8:1. Coloca só na tela, não precisa abrir a Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Então ele traz vida. E vida em abundância, vida cheia, vida próspera. Não só, também com dinheiro, mas com paz, com alegria, com serenidade. Aquela sensação leve de estar com Deus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí nós temos essa grande recompensa, porque o Espírito ele nos aponta para Cristo e nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus.
Amém? Então o Espírito, ele é Deus, ele habita em nós, ele nos ensina, ele nos convence. O Espírito Santo é que atua assim dentro de nós. Ele autentica a mensagem, ele confirma ela. O Espírito nos dá vida. Ele traz uma vida cheia, ele traz frutos bons. Quando nós vivemos no Espírito, nós produzimos os frutos do Espírito. Coloca em Gálatas 5, 22, só para a gente ver quais são os frutos do Espírito. Olha só. Lembra que a gente viu os frutos da carne? Um monte de pecado? Dos versículos 19 a 21. Olha agora os do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 23, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Coloca no 22 de novo. Tudo isso aqui que é coisa boa, é os frutos que o Espírito Santo produz dentro de você. Se você tem o Espírito Santo, você precisa estar produzindo esses frutos. Quais são? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É um texto importante, até se você quiser um dia memorizar. Fala, Paulo, eu queria memorizar um texto da Bíblia. Qual que você recomenda? Gálatas 5, 22 e 23, que são esses frutos do Espírito para a gente poder aplicá-los. Atos 1, 8. Isso aqui me lembrou o encontro que vocês tiveram. Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha o que o Espírito dá para nós. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós recebemos poder. Que tipo de poder? Os mais diversos dons que nós vemos em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, que o Espírito entrega para nós. É orar e o doente ser curado. É pedir e Deus responder. É dom de mestre, é dom de profecia, é os dons de línguas, é os dons que o Espírito Santo tem para conceder. E é Ele que concede a cada um conforme Ele quer. E o apóstolo Paulo ainda diz que nós podemos procurar os dons espirituais. Isso quer dizer que você ainda pode pedir. Portanto, se você recebe o Espírito Santo, uma das funções que Ele exerce é conceder poder. Além de ser Deus, além de habitar em nós, além de nos ensinar, além de nos consolar, além de testificar, autenticar a mensagem, de nos convencer do pecado, do erro, além de nos dar vida, o Espírito Santo ainda dá poder para nós. Poder, capacidade de pregar o Evangelho, vidas serem transformadas, e você vê essa atuação no mundo material. 1 Coríntios 6, 11. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Alguns textos vale a pena você folhear a sua Bíblia, você treina até a ver ali a Bíblia, a palavra de Deus. Esses dias eu estava fazendo atendimentos por vídeo, e a gente está fazendo bastante. Vocês devem ter experimentado bastante isso, principalmente por causa da pandemia. Aumentou muito isso, Zoom, conferência, Skype, tudo isso. E eu fiquei pensando, eu falei, por que eu não estava achando? E daí eu comecei a pensar, conversei com meu irmão, pesquisei um pouco, por que é tão diferente o presencial do vídeo, mas tem gente que fala que não, que é a mesma. E tem alguns sinais que mostram que é diferente. Quando você está por vídeo, você não percebe os sinais não verbais. Uma respiração mais ofegante da pessoa, que já te dá um sinal de como agir e falar com ela. Às vezes uma mão tremendo. Ou às vezes até as pequenas microexpressões do rosto você não detecta, seja pela qualidade do vídeo, por não estar ali. Quando você está por vídeo, cada um está em um ambiente. Então você está em um contexto diferente do que daquele com quem você está falando. Você não está tão sincronizado quanto a outra pessoa, você não sente igual. E eu falo isso porque quando você, por exemplo, pega uma Bíblia, coloca debaixo do braço e vai para a escola ou para a universidade, você corre um risco de darem risada de você. Mas se você pegar o teu celular ou o teu tablet e levar para a escola, para a faculdade, ele pode até ter 10 mil Bíblias de aplicativo ali dentro. Ninguém vai tirar sarro de você. Porque ele não serve unicamente a esse propósito. Então ele serve funções distintas na nossa mente e traz até algumas distrações. Por isso o encorajamento de você acostumar a manusear a palavra de Deus. Quando eu digo manusear, é tanto digital quanto no papel, mas é você saber ver ela, conhecer aonde estão os livros, não é só bater no Google, lá achar os textinhos e acabou, porque isso vai te trazendo mais próximo do conhecimento de Deus, você vai aprofundando, você vai pensando, meditando, e não apenas recebendo 1 milhão de informação na cabeça sem saber processar ela, tendo aquela crise do pensamento acelerado, que acaba fazendo com que as pessoas tenham até mais depressão, ansiedade e um monte de problema. Olha o que diz 1 Coríntios 6, 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus.
Amém? É isso que aconteceu no encontro, pastora. O que nós fomos? Lavados. O que é lavado? Essa expressão ela é usada principalmente aqui nesse contexto bíblico, porque no Antigo Testamento, quando alguém se contaminava, seja com um corpo morto, ou até com a saliva, ou qualquer outro fluido que fosse eliminado do corpo, você se contaminasse, essas pessoas tinham que ficar separadas, seriam considerados contaminados até o final do dia, e depois elas seriam lavadas para não contaminar o restante da população. Por quê? O povo de Israel estava no deserto, deixaram o Egito, e eles não podiam deixar as doenças sair espalhando por todo mundo. Então eram critérios que eles usavam, lavar. E aí o texto faz essa analogia dizendo que o Espírito Santo em nós, Jesus Cristo, ele nos lava, nos santifica e nos justifica. Isso tudo em nome de Cristo e no Espírito de nosso Deus. É em nome de Jesus, ou seja, por causa dele, é por ele que nós fazemos isso, no Espírito Santo de Deus, no Espírito de Deus. Então essa é mais uma função que o Espírito traz para nós. Ele nos lava, nos santifica e nos justifica. É uma função importante, não é? 1 Coríntios, capítulo 6. Próximo, João 14, 16. Essa nós já vimos, mas vamos ver o texto específico que fala, João 14, 16. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Olha o que diz. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro. Aquele texto que a gente viu que fala, eu, Jesus, pedirei ao Pai, que vai dar outro conselheiro, então são 3. Mas olha o que ele coloca, outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo vai ficar para sempre com a gente. E aqui, de novo, aquilo que a gente falou lá no início, Ele é o nosso conselheiro. Por isso que Ele nos guia, por isso que Ele nos ensina, por isso que Ele testifica, por isso que Ele fala com você e te ensina. Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Veja que eu estou passando bem rápido apenas algumas funções que o Espírito Santo exerce, para você ter um pouco mais de conhecimento, pelo menos um conhecimento panorâmico, assim, geral, sobre o que é o Espírito Santo. Eu aprendi que Ele é Deus. Eu aprendi que apesar dele ser Deus, ele também é uma entidade, é um ser separado, que exerce uma função distinta do Pai e do Filho. Então é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu aprendi que Ele ensina, que Ele consola, que Ele habita em mim, que Ele autentica a mensagem, que Ele confirma, que Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu aprendi que Ele dá vida, eu aprendi que Ele dá poder. Esse é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Eu aprendi que é esse Espírito, olha agora, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Então Ele ensina a gente até a orar. Você, quando faz uma oração para Deus Pai, essa oração ela segue um processo maravilhoso. Olha só, ela passa pelo Filho, que recebe do Espírito, com gemidos inexprimíveis, porque às vezes a gente não sabe orar, o Espírito Santo leva essas orações para Cristo, de uma forma que a gente não consegue entender, que é o nosso advogado diante de Deus. E Deus Pai atende o nosso pedido. Olha só. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, versículo 27. E aquele que sonda os corações, se você ler o versículo anterior, você vai ver que é Jesus Cristo, conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então ele é um intercessor. Ele intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, inclusive quando nós fazemos coisas erradas e nem sabemos como pedir e como falar com Deus. Então, além de consolador, de dar vida, de dar poder, de nos ensinar, de ser Deus, e de tudo isso que a gente falou dele, de todas essas funções, ele ainda é um intercessor. E aí nós já vimos que ele é distinto do Pai, mas isso está no... Coloca ali para a gente em João 15, 26. João 15, 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Ele testemunha a respeito de Deus. Veja de novo que é um enviando o outro, então são pessoas distintas da Trindade, exercendo outras funções. E coloca por último agora, penúltimo, depois a gente coloca 1 Coríntios, o texto de Mateus 28, 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. Lembra que eu falei que Mateus é um dos evangelhos? Olha o que diz. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito.
Todos são Deus. E nós, quando somos batizados, é por isso que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Nós temos o reflexo e a atuação do Pai, do Filho e do Espírito nas nossas vidas. Você pode falar assim: Paulo, nossa, parece tanta informação, eu acho que eu não memorizei tudo, não aprendi tudo. Você não precisa memorizar tudo. A ideia aqui, e a gente já acabou as funções e a identidade dele, é você entender que o Espírito Santo está do teu lado. Ele habita em você. Coloca em 1 Coríntios 2 para a gente, que a gente vai encerrar com esse texto, que ele está do teu lado, que ele mora em você, e que ele quer que você produza bons frutos, e com isso você vai colher todos os frutos dele, e tudo que ele tem para te entregar. 1 Coríntios 2, coloca o versículo 12. Nós, porém, recebemos o Espírito, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Abra esse texto na sua Bíblia, 1 Coríntios 2, porque a gente vai ler alguns versículos sequenciais aqui. 2:12. Olha o que diz os versículos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Aí nós vamos ler o 12, o 13 e o 14 até o... São 4, 5 versículos. Então você não precisa ter memorizado tudo isso. Se você memorizou, gravou bem, excelente. Se não, grave que o Espírito é Deus. O Espírito, apesar de ser Deus, ele é o Deus Espírito. Portanto, uma pessoa distinta na Trindade. E ele dá vida, ele é teu conselheiro, ele está conosco e ele é para nós o que Jesus Cristo era para os 12. A função que ele exerce aqui é uma função substitutiva da de Jesus, porque Jesus diz: eu vou, mas eu enviarei o meu Espírito. Um dos textos mais chaves para você aprender sobre essa distinção de Jesus enviando é João 14, 15 e 16. E nesse texto de 1 Coríntios 2, 12, nós vamos ver alguns atributos do Espírito. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que isso está dizendo? Que o Espírito Santo te ensina sobre o Evangelho. Você aprende sobre a Bíblia com o Espírito Santo. 13. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Em Lucas 14, 21 diz assim: proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir todos quantos se vos opuserem. O que esse texto está dizendo? Que o Espírito vai te ensinar a falar, a resolver problemas. Quando você estiver diante de uma autoridade, de uma situação difícil, do teu filho, a tua mulher está doida, de brava com você, e você não sabe como que fala com ela, o Espírito Santo vai te ensinar. Teu marido também está bravo, você não sabe como fala com ele, o Espírito Santo vai te ensinar. Teu filho voltado, não quer mais ouvir, o Espírito Santo, ele nos ensina. E olha o que diz: não com sabedoria humana, mas com a sabedoria do Espírito, com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhes parecem loucura. Muita coisa que o Espírito Santo vai te falar vai parecer loucura para as pessoas do lado, mas você sabe que é o Espírito Santo. Porque elas se discernem espiritualmente, eles não podem entendê-las. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então aqui algum dos atributos do Espírito é sabedoria, conhecimento, ensino. E dos versículos 6, é que a gente não vai ler todos agora, dos versículos 6 até o 16 de 1 Coríntios 2, você aprende sobre o Espírito Santo, a sabedoria do Espírito. Então ele é um espírito de sabedoria. A gente não fala tanto de sabedoria, esse é um tema que Deus colocou no meu coração, que está com base lá em Provérbios 4, 7, que fala: sabedoria é a coisa principal, adquire ela com tudo que você possui. A sabedoria humana é diferente da sabedoria divina. E a sabedoria divina, o alicerce dela está no temor do Senhor, que você só vai ter tendo o Espírito Santo. Do contrário, nem o Senhor você conhece, porque é Ele que te traz esse conhecimento. Então é como se Jesus fosse a porta, e o Espírito Santo o que abre a porta e te leva ao Deus. Vamos colocar uma ilustração simples, ao Pai. Então você quer entrar na porta, estar aos céus, ir com Deus, estar com o Pai, você precisa do Espírito Santo para abrir a porta. Jesus, que é a porta, é o caminho o qual a gente segue para chegarmos até Deus, Pai. E isso tudo, quando nós temos ciência disso, nós começamos a orar mais para o Espírito, como aquilo que eu falei do meu amigo. Eu falei: ora para o Espírito que você vai ver que vai acontecer mais rápido.
Por quê? Porque nós começamos a buscar. Você fala, mas por que Deus faz isso? Porque você está aprendendo mais dele. Você está buscando uma intimidade maior com ele. O Espírito Santo, ele corrige as tuas orações, ele intercede por você, ele te consola, ele te ensina, ele também te convence do teu erro. Ele também habita em você. Ele precisa habitar em nós, porque daí ele produz os frutos do Espírito. O Espírito Santo é para nós o que Jesus era para os 12. O Espírito de Deus é uma pessoa, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa distinta da Trindade. Não é como o Deus Pai e o Filho em função, mas todos eles são Deus. Se você entendeu isso, já mais do que basta. Com essa ideia geral, você pode falar, Paulo, adorei aprender sobre o Espírito Santo, eu quero ir mais fundo. Aí você pega cada um desses tópicos e depois se aprofunda neles. Se não deu tempo de você anotar todos os textos e tudo, não se preocupa, a gente filmou e todo mês a gente coloca, apesar de ter passado 3 encontros escapulidos, todos os meses a gente tem desde 2000 e não sei quando lá, uma pregação, a mensagem do mês nova está lá no canal do YouTube, você pode entrar em Paulo Bichara, essas pregações estão sempre lá. Tirando dos 2, 3 meses atrás, você vai encontrar todas sequenciais lá, e são bastante temas, e aí você pode anotar os textos que estiverem lá. Eu te encorajo a falar mais com o Espírito Santo. Tem um livro que chama Bom Dia Espírito Santo, né, pastor? Um livro fantástico. E o que é o encorajamento? É que você veja ele, o Espírito Santo, como uma pessoa mesmo, imaginando, Jesus não andava com os 12? Eu vou imaginar o Espírito Santo aqui caminhando ao meu lado, falando, me ensinando, me protegendo, me auxiliando, sendo meu conselheiro, para que então a gente possa, junto com o Espírito Santo, a nos aproximarmos de Cristo e vivermos o Evangelho, experimentarmos de glória em glória e de fé em fé. Em Filipenses 1:9 diz assim, aquele que começou a boa obra em nós, Jesus Cristo, a aperfeiçoará até o dia de Cristo, até o dia que ele voltar. Jesus falou que esse processo se daria através do Espírito Santo. Então, esse aperfeiçoamento, nós vimos ali que o Espírito nos lava, nos santifica, nos justifica e nos purifica. O que isso quer dizer? Que através do Espírito Santo, o texto de Filipenses 1:9, ele é cumprido, que é aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até a vinda de Jesus. Isso quer dizer que além de estarmos em um processo constante de santificação, ele vai se dar até Jesus voltar. Não importa o quão espiritual você é. Você pode ser PhD, perequepê, não sei o que lá, e tudo, e 2, 10 PhD, e pós-doutorado, e pastor, e bispo, e tudo. Você sempre tem um passo para ser aperfeiçoado na presença de Deus. Sempre que você lê a Bíblia, você vai aprender algo novo. E o Espírito sempre tem algo novo para te revelar. Porque Filipenses 1:9 diz, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará em nós até o dia de Cristo. Então, se até lá é porque nunca está aperfeiçoado, tem que continuar aperfeiçoando. Embora a gente vá experimentando ele cada vez mais, conhecendo mais. E quanto mais eu conheço de Deus, mais ele se revela a mim, mais a minha vida fica fácil e mais eu experimento do poder da salvação, de uma vida em paz, uma vida com Deus, de uma família abençoada. Amém? Vamos nos colocar de pé? Considere o Espírito Santo o teu companheiro. Esse livro, Bom Dia Espírito Santo, ele até encoraja você a falar Bom Dia Espírito Santo quando você acordar. Vamos comigo, caminhe comigo. Se eu não me engano, David Paul Yong-Cho, ele fazia isso. Logo cedo ele falava, Espírito Santo, vamos, caminhe comigo, porque hoje eu tenho um novo dia pela frente. Ore mais, fale mais com o Espírito Santo. Ele está aqui fazendo hoje para nós o que Jesus fazia com os discípulos. Quando os discípulos tinham uma dúvida, tirando as partes que eles ficavam com medo de falar com Jesus, depois, quando eles tomavam coragem, o que eles faziam? Chegavam lá em Jesus e ia perguntar. Às vezes Jesus sabia o que eles estavam debatendo, não sei se vocês lembram deles debatendo quem que era o maior no reino do céu, parece que eu estou vendo, não, eu sou maior, não, eu sou maior, a minha cadeira é maior, não, eu tenho uma cadeira dourada, a tua é prata, não, a minha... Aí Jesus olha para eles com aquela cara, né, já viu quando o cachorrinho põe o rabinho entre as pernas, chega perto dele, senta, aí Jesus viu, o que vocês estavam debatendo no meio do caminho aí? Aí ninguém responde nada, ninguém fala nada. Jesus, deixa eu explicar uma coisa, quem quer ser o maior tem que servir aqui na terra. Se você quiser ser acima de alguém ou ter uma posição alta no céu, você tem que servir. Aí ele cita várias ilustrações, ensina. Então ele ensinava mesmo quando os discípulos estavam envergonhados de falar sobre o tema. Eles tinham a dúvida. Aí os discípulos olham, expulsa o demônio de um cara lá, que eles estavam em dúvida, repreende um homem que estava usando o nome de Jesus, aí eles ficam em dúvida se eles tinham ou não que ter repreendido. Chega em Jesus e fala, viu, a gente repreendeu, tá? A gente repreendeu ele, tá? Estava certo. É Jesus, não, vocês não precisam fazer isso. Quem não está comigo, quem não é por nós é contra nós. E quem não ajunta, espalha. Então Jesus ensinava eles. E imagina que você tem esse Jesus hoje do teu lado, porque nós temos Jesus. Ele deixou o Consolador, ele deixou o Espírito dele aqui conosco.
que apesar de todos serem Deus, ele exerce uma função distinta. A gente viu algumas e eu te encorajo a depois buscar aprender mais sobre o Espírito Santo para você experimentar mais dele. Amém? Senhor, estamos aqui na Tua presença, em mais uma noite, mais um domingo, uma semana que se inicia. Eu peço ao Senhor que, em primeiro lugar, nos traga sobre nós, ó Deus, o Teu Espírito para testificar, para confirmar, para nos ensinar a Tua mensagem, para falar aos nossos corações, convencermos-nos dos nossos erros, da justiça e do nosso pecado, para que possamos viver em intimidade com o Senhor. Senhor, ajude-nos a produzirmos os frutos do Espírito. Eu coloco em Tuas mãos a minha vida, a vida das famílias que aqui estão. Que essa semana seja uma semana transformadora, que seja um divisor de águas, que esse conhecimento do Espírito possa fazer não apenas que as orações sejam respondidas de forma mais rápidas, mas que as novas orações sejam feitas e que novos conhecimentos sobre o Senhor estejam em nossos lares e que para o fim nós possamos alcançar como meta final a salvação e a nossa vida na eternidade com aqueles que amamos e com o nosso próximo junto do Senhor para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.